Fala aí, eu sou o Riley do Riley Solo e nesse vídeo eu vou falar sobre OSR, né? O que significa OSR RPG? Já respondendo essa pergunta logo inicialmente, OSR é uma sigla para Old School Renaissance ou Old School Revival, né? Então seria um revival do Old School. Tá, e dentro do RPG, o que isso significa? Eu estou aqui vendo aqui dois arquivos, né? O primeiro deles é Old School Primer e o segundo aqui é o Principia Apócrifa. Os dois são dois documentos falando a respeito desse tema. Só dando um contexto, né, de quando foi surgindo a cena de old school, de RPG old school, né? Isso tem muito a ver também com a passagem de edições do Dungeons and Dragons. Eventualmente, quando o Dungeons and Dragons passa de uma edição para outra, tem algum grupo de jogadores e jogadores acaba ficando satisfeito e surge alguma coisa de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o termo OSR começou a surgir no início dos anos 2000, que é quando teve a passagem do AD&D para o Dungeons and Dragons terceira edição, né? Que já trazia uma série de mudanças, assim, por exemplo, você não ter mais o limite de raças e classes, ele foi trazendo a questão das perícias, dos feats, né, que são, eu não lembro quais são os talentos, né, que são os talentos também, foi trazendo novas regras que não existiam tanto assim no AD&D, né? E aí a parte da comunidade do RPG começou a falar dos jogos old school, né? A galera queria continuar jogando, utilizando regras mais antigas, né? Jogando de um modo mais antigo. E eu brinquei aqui que quando passa de edição de D&D, tem gente que fica insatisfeito faz alguma coisa, que quando mudou para a quarta edição de Dungeons and Dragons, né? Nesse meio tempo aí, entre a edição 3.5 de Dungeons and Dragons, e aí quando surge a edição 4 a edição 4 de Dungeons and Dragons, surgiu o Pathfinder aí no meio, né? Da galera que não queria jogar o D&D da quarta edição, então foi pro Pathfinder aí, que por muitas pessoas foi chamado de D&D 3.75, né? Mas vamos lá. Então, aqui nesses dois documentos, esse primeiro aqui é o A Quick Primer for Old School Gaming, o Matthew J. Fint e a Mythmere Games, né? Eles discorrem aqui sobre o tema, né? Do que seria o básico para um jogo old school. O assunto perpassa aqui os dois documentos, tá? Então vai ter coisa que eu vou falar que tem um, pode ser que eu tenha lido em um, pode ser que esteja em outro, mas eu já estou aqui explicando quais são esses dois. Mas basicamente aqui o Matthew Finch, ele separa 4 momentos, né, que definem o que seria um jogo old school, né? O primeiro deles aqui, ele fala sobre a pessoa que tá executando, ele está fazendo o papel de mestre, de Dungeon Master, de que ela não siga somente as regras que estão estritamente escritas no livro, mas que ela julgue, né? Ela tem um papel mais de árbitro, né? Então, se tem alguma situação que não é coberta pelas regras do livro, a ideia é que o mestre do jogo, a mestre do jogo, ela tem a liberdade para fazer o ajuste que quiser, ou então criar uma regra na hora ali que seja utilizada para resolver determinada situação, né? Então, fala muito sobre isso, sobre o papel da pessoa que está exercendo, que está ali mestrando, em detrimento de necessariamente de seguir ali um manual ali com aquelas regras. Basicamente, se fosse resumir aqui também, já aproveitando esse primeiro ponto, boa parte do que eu vou falar aqui de OSR tem muito a ver sobre a experiência das pessoas com o jogo, né? Vocês vão ver aqui também na parte dos jogadores, quando é falado aqui o que é esperado que os mestres façam, proporcionem para os jogadores, tem muito a ver com você desafiar a própria pessoa do que, de fato, o personagem no jogo. O segundo ponto aqui que ele cita, eu já passei aqui direto, é Player Skill, not Character Abilities. Então, o que eu acabei de falar. Então, Player Skill, então é a habilidade de quem está jogando, jogador, e não é necessariamente a habilidade do personagem. A ideia é que o jogo seja desafiador, assim, traga desafios, seja desafiador e traga desafios, muito bom. Mas então, a ideia é que seja uma atividade assim, interessante para quem está jogando, e então envolva, na verdade, que o jogador ele coloque as habilidades dele ou dela à prova, não necessariamente só dos personagens, né? Então, por exemplo, você tem lá um quebra-cabeças, assim, tudo bem que o seu personagem ele pode ter uma inteligência muito baixa, mas a ideia é que o jogador ele pense numa solução, né? Então você está desafiando não só o personagem, mas também você desafia o jogador. Terceiro ponto aqui é que ele fala sobre Heroic and not Superhero,
porque é uma crítica que é feita para as edições mais recentes, principalmente de Dungeons and Dragons, é que os personagens eles são muito fortes, né, muito poderosos. De fato, se você pegar um mago da quarta ou da quinta edição de D&D e você comparar com um mago da primeira edição de D&D, esse personagem ele está muito mais forte agora, né? Ele já, por exemplo, até a questão dos feitiços que não que são infinitos, digamos assim, os cantrips, né? Os truques ali que você pode fazer a todo momento. Antigamente não existia isso, os feitiços eram sempre um recurso bem escasso. Então o que ele fala aqui é sobre voltar a um tipo de história em que você tem pessoas, não vou dizer normais, né? Que sabe que tem elfos, anões e magos, né? Acabei de falar de magos, mas você tem pessoas em situações extraordinárias e elas precisam se unir e usar suas habilidades para poder superar um desafio. Enquanto a crítica que é feita às versões mais atuais de D&D é que os personagens são super poderosos, né? E aí tem até, se não me engano, acho que foi um vídeo do Dungeon Craft, que o youtuber estava falando sobre a diferença até na arte, né? Que a arte dos jogos mais antigos mostrava os personagens ali em apuros, fugindo dos monstros, sendo trucidados pelos monstros, enquanto você pega artes assim já dos D&D da quinta edição, você tem lá os heróis parecendo os Vingadores lá, parecendo a Liga da Justiça, assim, prontos para enfrentar qualquer tipo de ameaça, e teria então digamos assim, teria os personagens atuais, né, eles têm muito mais poderes do que os personagens antigos tinham. Então, a ideia do SR é você fazer um ajuste nisso, né? Você tem, então, personagens assim que são mais heróicos, são pessoas fazendo coisas heróicas, mas que não necessariamente elas são super-heróicas, né? Elas são mais aventureiros do que heróis, digamos assim. E o quarto ponto aqui que é citado nesse documento é esquecer game balance, né? Esquecer equilíbrio de jogo, que é também uma crítica feita para as edições mais recentes de D&D, que é o seguinte: quando você está jogando, para quem já jogou D&D ou para quem não jogou, vou explicar, quando a pessoa que está mestrando, pressupõe que ela coloque desafios que sejam adequados para o nível dos personagens. Então, os personagens começam do nível 1, em geral até o nível 20, então espera-se que os monstros que vão ser enfrentados eles estejam mais ou menos no mesmo nível. E aí dá um efeito meio que videogame, né? Porque quando você vai passando de fase, assim, os inimigos vão ficando mais fortes junto contigo, né? Lembrou até o Skyrim também, você vai ficando mais forte, os dragões vão ficando mais fortes também, que vão aparecendo no mundo. Então, a crítica aqui é a seguinte: um mundo de fantasia, você imagina que os personagens vão estar em situações diversas, não pode ser que, às vezes, eles estejam em situação que seja mais favorável, né? Então, vão ter criaturas mais fracas para eles enfrentarem, e pode ter situações que eles vão encontrar com criaturas muito mais fortes para o nível deles, e aí que o ideal é com que eles fujam, né? Que aí, já no outro arquivo aqui, no Princípio Apócrifa, né, fala mais sobre isso, que significa o combate tem que ser mais uma guerra do que um esporte, né? O combate é pela sobrevivência, né? Os personagens precisam entender que eles podem morrer a qualquer momento, inclusive os jogos OSR, Old School, costumam ter uma letalidade muito maior do que se vocês forem pegar, por exemplo, agora, sei lá, um Pathfinder segunda edição, ou forem pegar um D&D agora quinta edição. Então, esse primeiro documento ele traz esses 4 pontos, tem algumas regras, algumas dicas aqui para os jogadores, né? Sobre de como jogar assim, nesses jogos old school. E já no segundo arquivo aqui, que é o Princípio Apócrifa, que ele é do Ben Milton e do Steven Lumpkin, ele traz aqui, parece um textinho religioso, né, dizendo aqui os pontos aqui, até explicando o que é o estilo old school de jogo, né? E basicamente é o que eu acabei de mencionar aqui para vocês, só que fala sobre letalidade, fala sobre mundo aberto, fala sobre valorizar as regras da casa, e você atrelar basicamente a aventura a você conseguir experiência e tesouro, e aí o personagem ficar mais forte e voltar a se aventurar. E está muito entrelaçado isso daqui com um subgênero de RPG que é de Dungeon Crawl, né, que é a exploração de masmorra, que inclusive é a origem do RPG, com a exploração de masmorra, né? Então esse jogo vem falando, dando dicas aqui de como
jogar um jogo old school, né? Então, por exemplo, a mesa é sua, né? Então você faz as regras, você vai adaptando, por mais que você tenha um livro de regras, você pode adaptar, usar as regras que você quer, descartar as regras que você não quer usar, criar regras próprias. Então, eu tenho algumas dicas aqui. Então, a primeira parte ele separa, que vai chamando o mestre de árbitro, né? Ou seja, um árbitro imparcial. Ele vai dizendo aqui, rulings over rules. Você falar sobre... você não mudar muito assim, o destino dos personagens, está falando de ser justo, ser imparcial com os jogadores. Vem dando dicas aqui sobre como preparar um jogo. E vem como cada textinho desse daqui com uma dica, né? Então aqui get them thinking, né? Ou seja, fazer com que os jogadores pensem, né? É o que eu mencionei anteriormente, só que esse daqui é mais detalhado do que o Old School Primer. O Old School Primer tem um resumão. Esse princípio apócrifo aqui, ele tem umas dicas assim mais práticas de que você pode fazer durante o jogo. Boa parte dele aqui é falando sobre o mestre, né? Então, ofereça escolhas difíceis para os jogadores fazerem, vai dando essas dicas, e lá já para o final aqui do documento, Dice with Death, né, que ele vai falando da letalidade do jogo, e já no final aqui, ele traz algumas dicas para os jogadores, né? Então, Old School Principles for Players, né? Então, dicas para jogadores que vão jogar jogos Old School para aumentar, digamos assim, a chance de sobrevivência. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer, assim, eu venho de uma geração mais antiga e comecei a jogar RPG na década de 90, e é engraçado que, basicamente, jogos hoje em dia que são vistos como old school, você pode pegar um AD&D, na minha época não era old school, né? Era o que tinha. Era o que tinha. Mas, então, eu gosto desse tipo de jogo, mas mais por ter começado a jogar ali via jogos, o que hoje em dia é considerado um jogo old school, que de fato, de ter conhecido o jogo depois de ler aqui sobre o OSR. Assim, então eu gosto, eu acho interessante, foi por onde eu comecei a gostar de RPG, né, também com os livros-jogos. Então é uma temática que me atrai. No entanto, eu acho que não tem um certo e errado, né, de RPG. Então você pode jogar, por exemplo, você pode jogar uma campanha de D&D da quinta edição com a letalidade muito mais alta. Basta você tirar ali o equilíbrio dos encontros, você colocar os monstros que você quiser, deixar de forma randômica, você está gerando também esse mesmo senso. Se você quiser trazer desafios para os jogadores, não necessariamente para os personagens, você pode fazer isso também, Pathfinder, por que não? Savage Worlds, porque você pode fazer isso com qualquer sistema que você quiser, não necessariamente ficar preso a um estilo, a um jogo especificamente OSR, porque tem muitos jogos que são lançados, né, dizendo é um jogo OSR. Então, não necessariamente você precisa estar jogando um sistema OSR para ter uma vibe OSR de como jogar, né? E quando você joga, se você joga RPG solo, né, claro que boa parte daqui você não vai ter, né? Você não tem a interação que você tem, na verdade, você que está jogando aqui sozinho. Então, mas você pode ter uma letalidade mais alta, você pode deixar desequilibrado, né? Deixar totalmente randômico os encontros. Então, é possível você simular uma série de situações aqui que você encontraria num jogo OSR. E aí, de novo, eu gosto, por exemplo, eu gosto de AD&D, eu gosto de Dungeons and Dragons de uma forma geral. Não tenho nenhuma pinimba assim, com nenhuma edição de D&D, né? Acho que a quinta edição é legal de Dungeons and Dragons também. Então é isso, você pode adaptar, independente do jogo. Você pode estar jogando Dominus e jogar um Dominus numa versão mais OSR. Você pode, por exemplo, tem um jogo... tem jogos minimalistas, você pode jogar. Eles têm pegado OSR. Por exemplo, você pegar um Loot Quest lá do Thiago Yunes, que sensacional. Falar nisso, Thiago, se estiver vendo aqui, cara, obrigado. Nesses vídeos aqui eu sempre estou agradecendo, gente. Você tem que agradecer. Se eu for jogar o Velhas Histórias ao Redor da Fogueira lá do Tarcísio Lucas, caraca, o SR. Ele é minimalista SR. Então, tudo depende de como você vislumbra a jogatina ali, o mundo onde se passa a história e que tipo de desafio você quer ter quando estiver jogando RPG. Então, tanto faz se estiver jogando em grupo, se estiver jogando sozinho. Então, essa é um resumo do que é o OSR, tem esses dois documentos. Vocês conseguem encontrar eles aí na internet, os dois estão em inglês.
Se eu não me engano, esse princípio apócrifo aqui, ele vai ter uma tradução dele em português, cara. Tem uma tradução dele em português que vai ser disponibilizada gratuitamente, se não me engano, lá na comunidade de Apêndice N, lá no Facebook. Eu cheguei a ver. É o criador do Fortaleza de Berdolac que postou. Agora me fugiu o nome dele. Ele ficou de trazer uma tradução, uma adaptação aqui para a língua portuguesa desse princípio apócrifo. E aí, você já jogou algum jogo SR? Nunca jogou jogo SR? Você sabe o que é? Você já jogou RPG solo alguma vez? Não sabe o que é RPG solo? Tem um vídeo aqui que eu coloquei dando essa dica do que é RPG solo. E tem gameplays também, né? Tô jogando aí a Maldição do Strade, tô jogando também Dominus Star Wars. Então fique à vontade. Se você gostou, clica aí dá o like, deixe seu comentário, deixe dicas, sugestões. Se inscreve no canal para mais novidades, mais discussões, e eventualmente a gente vai falar aqui sobre mais alguns temas interessantes de RPG, tá bom? Valeu!